o sistema circulatório e, quando chegam no destino, basicamente emitem um sinal para pedir ao capilar para abrir um buraco e assim o leucócito consegue se espremer pelo buraco, chegando ao local da infecção. O nome desse processo é diapedese, que vem do grego espremer pelo buraco. Existem muitos tipos de leucócitos diferentes. Você tem o seu próprio exército microscópico. Os responsáveis pelo sistema inato são os fagócitos, que vem do grego novamente. Fago quer dizer comer, e eles podem comer qualquer micro-organismo através da fagocitose. Fagócitos são muito legais e literalmente perseguem células invasoras, agarram e engolem. Um exemplo são os neutrófilos, que se movem pelos vasos sanguíneos, chegando rapidamente ao local da infecção. Quando o neutrófilo mata um micro-organismo, ele morre em seguida. Quando muitos neutrófilos morrem, formam o que chamamos de pus. Os maiores e mais fortes fagócitos são os macrófagos. Eles não se movimentam muito, mas ficam em um lugar como guarda-costas em diferentes órgãos. Eles matam invasores e podem detectar quando uma célula se torna cancerosa, a matando também. Diferente dos neutrófilos, não morrem após matar uma bactéria e conseguem comer até 100 bactérias antes de morrerem. Ele é bom de boca. O que é mais impressionante na batalha entre o sistema imune e os micro-organismos é feito pelas células chamadas exterminadoras naturais. Deixa eu abrir um parênteses agora e escrever uma carta aberta. Uma carta aberta para 1973. Caro ano 1973, você teve muito trabalho. A guerra do Vietnã estava acabando. Roe versus Wade, Watergate. Foi uma época tumultuada, mas queria muito que você, 1973, tivesse a oportunidade de nomear tudo na biologia, pois você teve a oportunidade de nomear um novo tipo de célula imune e batizou ela de célula exterminadora natural. E eu adoro esse nome. Lendo o roteiro de hoje com células dendríticas, macrófagos e diapedese, eu fico pensando, e se 1973 tivesse nomeado essas coisas? Seria célula espinhosa da morte, devoradores e ação espremedora, sei lá, talvez não ia ser legal, mas poderia ser melhor do que esses nomes gregos que temos que usar o tempo todo. Valeu pelo ato das espécies em extinção, Hank. Além do nome super legal, as células exterminadoras naturais também são capazes de destruir outras células humanas. Células saudáveis possuem uma proteína especial na superfície, MHC1. MHC quer dizer complexo principal de histocompatibilidade, mas quando suas células estão infectadas por um vírus ou estão cancerosas, elas param de produzir essa proteína. Como as células exterminadoras estão sempre fazendo rondas, checando todas as suas células, quando acha uma que não está normal, pega a metralhadora e atira. Na verdade, ela se liga na célula e secreta uma enzima que dissolve sua membrana, matando essa célula. Células dendríticas são o tipo de fagócito. Ficam em locais do seu corpo que estão em contato com o ambiente, no nariz, na pele, no estômago e intestino. Eles engolem patógenos e levam informações dele de volta para o fígado ou nódulos linfáticos, informando o sistema imune adquirido sobre o que está acontecendo na batalha. Minha monografia foi sobre células dendríticas e me apaixonei por elas. Elas são letais, mas muito inteligentes. Poderiam ser um herói no livro de Robert Ludlum. E macrófagos também fazem isso. Vamos conversar sobre o sistema imune adquirido, que é um pouco mais complicado. O sistema adquirido tem que aprender tudo o que pode sobre o patógeno com o qual está interagindo. Armazena a informação, depois planeja uma ação de defesa contra ele. É a super tropa de elite do seu corpo. O sistema adquirido começa a trabalhar assim que você nasce. Nosso intestino contém bactérias que não fazem mal e bactérias que causam doenças. Seu corpo aprende com elas e armazena tudo o que aprende. Esse sistema fica em alerta para qualquer substância estranha. Toxina, vírus, bactéria, até mesmo fragmentos podem ser um sinal importante de um patógeno. Os sinais são chamados de antígenos, significa gerador de anticorpo. Tudo que o sistema imune identifica como patógeno é o antígeno, criando um anticorpo contra o antígeno. Anticorpos não são células, são proteínas altamente especializadas produzidas por células B que reconhecem e ajudam a rastrear os invasores. Mas anticorpos não conseguem matar os patógenos, pois são apenas proteínas pequenas. O máximo que conseguem fazer é se grudar sobre o invasor, impedindo que se mova, excrete toxinas e entre em células saudáveis. Anticorpos normalmente servem de sinal, ligam-se aos patógenos e enviam sinais para os fagócitos, alertando-os que está na hora de comer. O sistema adquirido tem o seu próprio tipo de glóbulo branco. Não são os fagócitos que se alimentam de tudo que é suspeito. São os linfócitos, que só vão atrás de antígenos específicos que já conhecem. Existem dois tipos de linfócitos. Células T, que se formam na medula óssea e migram e amadurecem no timo, logo atrás do externo. Células B se formam e amadurecem na medula óssea. T quer dizer que amadureceu no timo, B vem de bursa, onde amadurecem em aves.
Temos dois tipos de linfócitos, pois temos dois tipos de imunidade adquirida. A resposta mediada por células, quando células já estão infectadas, e a resposta humoral, quando a infecção está no fluido do corpo e não dentro das células. Primeiro, vamos ver a resposta mediada por células, que envolve principalmente células T, e existem inúmeros tipos diferentes de célula T. Linfócito T auxiliar não é um nome muito impressionante, mas basicamente comanda todo o sistema imune. Eles não matam patógenos, mas ativam e direcionam células que podem fazer isso. Se 1973 tivesse dado o nome para eles, seria linfócito T almirante, ou algo assim. Linfócitos T auxiliar recebem informações de outras células que estão na linha de frente. Após encontrar um patógeno, o macrófago fagocita destruindo ele. Em seguida, fragmenta as proteínas do patógeno em pedaços menores e leva esses pedaços até a superfície da membrana. Isso é chamado de apresentação de antígenos. Células T auxiliares conseguem ver isso e ligam-se com o antígeno apresentado. Essas duas células, então, se comunicam quimicamente. A célula apresentadora de antígeno produz uma molécula interleucina 1, como se estivesse falando para a célula T auxiliar: chefe, encontrei esse patógeno, matei ele, estou apresentando seus fragmentos na minha parede celular. Em seguida, a célula T auxiliar libera a molécula interleucina 2, que é igual a uma sirene, alertando todos os linfócitos da região que existe uma emergência naquele local. Esse alarme ativa várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a célula T auxiliar começa a fazer múltiplas cópias de si mesmo. A maioria dessas cópias formam células T efetoras, capazes de secretar proteínas sinalizadoras que ativam outros linfócitos. A outra parte forma células T de memória, que armazenam informações sobre o invasor, permitindo que tenham memória imune para o futuro. Eu vou contar uma história triste agora. O que acontece quando uma célula é infectada e não tem mais jeito? Quando a célula não está mais saudável e se tornou um zumbi, liberando vírus e bactérias e ajudando a infecção a se alastrar pelo corpo, essa célula vai apresentar antígenos como último recurso. Como não pode ser mais curada, está pedindo que seja morta. Quem faz esse trabalho é a célula T citotóxica. Quando a célula T citotóxica recebe o alarme da célula T auxiliar que existe uma infecção, começa a patrulhar a área procurando por células doentes apresentando antígenos. Quando a encontra, se liga a ela liberando enzimas que furam a membrana celular e eventualmente matando a célula doente e os patógenos. Uma célula humana matando outra célula humana. A resposta humoral tem como função capturar patógenos nadando por aí que ainda não invadiram suas células. Os principais jogadores nesse campo são as células B, que patrulham sua corrente sanguínea até receberem um sinal da célula T auxiliar que algo está errado. Células B são recobertas por anticorpos que podem detectar e se ligar a um antígeno específico. Uma célula B pode ter até 100.000 anticorpos para um antígeno como o vírus da gripe. Outra célula B pode ter receptores para um antígeno diferente, por exemplo, catapora. Quando a célula B encontra um patógeno que reconhece imediatamente, se liga nele e começa a se multiplicar. De repente, inúmeras células B com o mesmo receptor foram produzidas. Mas durante o processo de clonagem, os clones se diferenciam em tipos distintos, igual ao processo da célula T. A maioria viram células efetoras ou plasmócitos. Usam um anticorpo como molde para fazer um monte de anticorpos específicos para aquele patógeno. Conseguem fazer 200 anticorpos por segundo. Quando os anticorpos são liberados, se ligam rapidamente aos patógenos, marcando eles para serem mortos por fagócitos, que finalizam o trabalho sujo. O resto das células B se tornam células de memória e possuem o mesmo receptor, ficando de prontidão para proteger o corpo caso necessário. O nosso tempo já está terminando, mas eu adoro esse assunto, por isso detalhei bastante o conteúdo. Muco, célula exterminadora natural, macrófago, morte de micróbios, fragmentação de proteínas, grudar pedaços na membrana celular, células efetoras atirando anticorpos, células de memória armazenando informações sobre um micro-organismo. É assim que evitamos a morte todos os dias. Então, né? Nascido para matar. Claro que nós estamos cada vez mais assim, com menos tempo, parece que tudo fica muito longo, e um tipo de assunto como esse, que é um assunto bem diferente, mas sabe lá o que é você ter uma máquina absolutamente fantástica, funcionando 24 horas por dia, para te manter, né, esse pensamento que não tem tempo, que acha tudo muito chato, que é tudo muito... Sabe, esse pensamento que está aqui está sendo mantido por toda essa informação. É claro que a gente teria que aprender a conhecer mais a nossa máquina, a máquina que nos mantém vivos.
né? Até para combater melhor os vírus, como agora nós estamos vendo um enorme aí, quer dizer, pequeníssimo, microscópico, mas que está nos mantendo calados, mas nós não temos tempo e nem saco, né, para ouvir. A gente acha muito longo. Muito longo. Porque nós estamos assim, mesmo que agora a gente tenha todo o tempo do mundo, nós continuamos com pressa, ninguém sabe para quê. Eu, quando ouvi pela primeira vez, eu vi vários, né? Não aprendi muito, porque tu tem que ser especialista em biologia, tem que conhecer, nunca foi um interesse meu, mas é fantástica a maneira simples, tecnicamente, vamos dizer assim, é como se fosse um jogo de computador, se tu pensar bem. Um desses especialistas trabalha num sentido, apronta para o outro, e o outro vem, já está marcado pelo outro, é impressionantemente fantástico. Aí eu pergunto, né? Nós estamos agora, lógico, como sempre, apressados, a gente não tem tempo. É tudo muito chato, nós não temos tempo. O tempo está passando. E nós, agora mesmo, estava vendo aqui uma matéria sobre a possibilidade de nós termos uma segunda questão parecida com essa de agora, daqui a um ano e meio, que pode vir mais forte ainda, né? Mas nós não estamos preparando a nossa consciência, nosso corpo, para enfrentar mesmo. A gente quer que a indústria farmacêutica enfrente, que os cientistas encontrem lá fora o que nós aparentemente temos por dentro mesmo que funciona. Mas só que a gente se dissociou, né? Então a nossa mente está aqui cheia de pressa, bastante falta de tempo, né? E o nosso corpo está funcionando aqui sozinho. E são milhões de bactérias que estão nesse momento aqui vivendo através do meu corpo. E como é que eu faria? Daí vem a outra pergunta, né? Como é que eu faria para fazer esse corpo funcionar melhor? O que eu teria que dar para ele? Me parece que seria um caminho absolutamente importante a gente fazer esse tipo de questionamento. E não apenas culpar o sistema, porque o sistema está garantido na nossa falta de interesse e tempo. Agora mesmo aqui, a nossa amiga Nairdes, que fiz ela voltar no tempo, quando ela trabalhou no hospital de Canoas. Por que nós não, os nossos filhos, eu tenho certeza que nós não temos tempo para entender como é que funciona o nosso organismo, mas a gente tem tempo para saber como é que funciona um computador, a gente não tem falta de paciência para saber quantos ingredientes para fazer uma comida bem gostosa. Daí a gente tem 30 minutos, 40 minutos para ouvir, né? Para ver um filme de terror a gente tem 2 horas. E para saber por que será que nós ficamos assim, né? Nós realmente nos dissociamos do nosso corpo de uma maneira extraordinária. Ou tem a mente, ou tem a mente. Nós vamos postar esse vídeo no site da Manaua. Se você quiser ouvir de novo, assistir, você vai lá no site da Manaua. Porque, claro que tem que ser uma maneira simples de falar, de explicar, para a gente poder entender. Não pode ser de forma mecânica e muito menos científica para nos explicar como é que funciona o nosso corpo. Mas, na minha mente, aqui na minha cabecinha, eu penso que nós poderíamos conhecer melhor o nosso corpo de uma maneira bem lúdica, para entender de que maneira de que maneira tu pode administrar, né, a tua máquina, porque nós temos uma máquina, nosso corpo é uma máquina. Tem que ser visto como uma espécie assim, né,
de programas